Quando você vem e pergunta como vencer o medo, e um outro vem e pergunta o que faço para me livrar desta mente acelerada? Eu tenho uma mente muito inquieta. Isso gera muito sofrimento. Assim, o sofrimento gerado por essa mente acelerada, a desordem, a confusão gerada por essa mente acelerada, é basicamente uma qualidade de sofrimento não muito diferente do sofrimento que o medo produz. Sofrimento é basicamente sofrimento. E aqui, quando lidamos com essas questões que diz respeito a esse movimento da consciência, que é a consciência do eu, que diz respeito a essa mente, nós precisamos saber que qualidade de mente é essa. A mente que cria essa facilitação para essa psicológica condição de presença do medo, de mente acelerada. Uma outra pergunta, e notem que todas essas perguntas se interligam, é como lidar com o pensamento. Todos esses assuntos aqui, eles giram todos em torno deste eu. O eu em nós, o eu em você, é essa pessoa como você se vê, como você acredita ser, como você pensa ser. E se isso continua nesse formato, aquilo que está presente é exatamente essa qualidade de mente que sustenta essas questões não resolvidas. E você sabe que questões não resolvidas são problemas que permanecem. E problemas são sofrimento. Do ponto de vista psicológico, toda forma de problema é um sofrimento. Haverá uma qualidade de cérebro livre de problemas e, portanto, de sofrimento? Isso requer uma nova mente, uma outra forma de mente presente, uma qualidade de consciência que nós desconhecemos. Todos esses problemas em nós, todos ligados a esses estados internos de desordem emocional, de complicação mental, de sofrimento psíquico, como a presença do medo, dessa mente tagarela, dessa mente acelerada, desse não saber lidar com esses pensamentos, dessa ideia do medo para ser vencido, na pergunta como vencer o medo, tudo isso está presente em razão dessa mente condicionada. Nós precisamos descobrir a verdade sobre a mente, a verdade sobre nós mesmos. Porque é assim que estamos funcionando. Dentro desse formato de mente condicionada, de mente programada, para respostas nesse instante, com base nesse fundo de experiências passadas, registradas em nós, e que se repetem de uma forma insciente, inconsciente, mecânica. Esse é o nosso condicionamento. A cada momento nós estamos respondendo a partir do passado, a partir da memória. A presença da memória em você
é a presença do passado. Esse passado, memória, é o condicionamento mental. Se, por exemplo, eu pergunto o seu nome, esse nome não pode vir de outro lugar a não ser da memória. Então, estamos diante de um condicionamento da mente. Nesse nível, sua resposta é uma resposta automática, mecânica, com base em uma reação que vem do passado. No entanto, estamos diante de algo prático, técnico, objetivo. Se eu lhe faço uma pergunta técnica e você tem a resposta, essa resposta vem do passado. Portanto, vem dessa mente que responde de uma forma automática, mecânica, porque é assim que o cérebro funciona. Não há como escaparmos disso. Todo pensamento em nós é a presença do passado. Todo conhecimento em nós é o resultado de algo que se aprendeu, de algo que se conhece. Então, de uma forma natural, o cérebro responde com esse pensamento. Essa é a forma do pensar desse cérebro. Portanto, a nível funcional, prático, técnico, precisamos do pensamento. No entanto, essa ocupação psicológica da mente tagarela, da mente acelerada, da presença do medo, tudo isso está ocupando dentro de nós um espaço psicológico de condicionamento mental desnecessário. É essa qualidade de condicionamento mental que nós temos chamado de condicionamento psicológico. O nosso contato com a vida, como ela acontece, me refiro à totalidade da vida, do que ela representa, uma resposta técnica, funcional, com base nesse princípio do conhecimento e, portanto, do pensamento, para fins práticos na vida, é perfeito. Quanto mais você conhece de um dado assunto técnico, mais eficientemente você funciona no seu trabalho, na sua profissão, na sua ocupação profissional. Mas essa qualidade de funcionamento psicológico que nós temos é de desordem, é de confusão, é de insanidade, quando está presente esse condicionamento psicológico. Basta olharmos para as nossas vidas, iremos perceber como psicologicamente vivemos de uma forma complexa, desorientada, confusa, caótica. Então, esse estado psicológico presente no ser humano, onde está presente o conflito, a contradição, esse movimento de pensamentos caóticos em desordem, se repetindo, pensamentos obsessivos, compulsivos, acelerados. Essa condição psicológica é a condição do eu, é a condição do ego, é a condição desse mim, dessa pessoa. Isso tem produzido, está produzindo e continuará produzindo em nossas vidas todo tipo de sofrimento, todo tipo de problemas, todo tipo de confusão. Como seres humanos, nós não nos entendemos. Não é possível uma visão de entendimento quando não há essa ciência da compreensão.
E não é possível essa compreensão se todo o movimento interno em nós é tão caótico, tão conflituoso, tão carregado de problemas. Podemos romper com isso, ir além desta psicológica condição? Então, qual será a verdade sobre o medo? O que é o medo? As pessoas querem vencer o medo, mas não sabem o que é o medo. Elas querem vencer os pensamentos acelerados, mas elas não sabem como isso acontece. Nós não sabemos o que é o pensamento. Assim, a pergunta aqui é como lidar com o pensamento. Mas também não sabemos o que há por detrás dessa pergunta. Nós acreditamos ser capazes de lidar com o pensamento, por isso perguntamos como lidar com o pensamento. Nós acreditamos ser capazes de vencer o medo, por isso perguntamos como vencer o medo. Não sabemos o que há por detrás desta tagarelice interna, desse movimento acelerado de pensamentos presente em nós. E, no entanto, queremos vencer isso, se livrar disso. Aqui juntos estamos investigando a natureza do eu, a natureza desse elemento que sustenta esta psicológica condição de mente condicionada. É necessário terminar com essa mente, compreender a verdade de como isso se processa dentro de cada um de nós. É o fim dessa mente. É bem interessante aqui a expressão mente, como nós usamos aqui no canal. A palavra mente pode ter diversos significados para diversas pessoas diferentes. Aqui nós fazemos sempre uso da expressão mente, sempre dentro do contexto daquilo que está sendo colocado. A grande verdade é que há uma realidade presente. E essa realidade está além daquilo que nós denominamos de mente. E o que nós denominamos de mente é esse movimento de consciência. Esse movimento de consciência é o movimento do pensamento. Se ele está desordenado, confuso, caótico, produzindo confusão, como em geral o pensamento se comporta, nós usamos o termo mente condicionada ou mente egóica. Mas se temos aqui a liberdade, a ciência de uma compreensão direta de todo e qualquer movimento do pensamento, a liberdade consiste em uma visão presente, onde temos esse espaço livre desta inquietude, livre desta tagarelice, livre desse movimento de aceleração de pensamentos. Se é isso que está presente, estamos diante de algo novo, fora desta assim chamada mente condicionada, mente egóica. Algumas vezes aqui no canal eu chamo isso de mente livre. Mas estamos apontando aqui, na verdade, para algo além da mente, para algo além do movimento do pensamento e, portanto, algo além do conhecido. É desta qualidade de mente livre, ou é desta liberdade da ausência desta mente do eu, desta mente do ego, desta mente condicionada que nós precisamos. É quando temos a presença da inteligência. Nós estamos aqui com você,
tomando ciência desta quietude, deste silêncio, deste cérebro que carrega esse espaço com ele, onde temos esta realidade se revelando como a presença da inteligência. A aproximação da verdade sobre nós mesmos traz esse silêncio, essa quietude. O ser humano, ele vive nesta psicológica condição do eu, desse mim, desse ego, dessa ilusória identidade. A mesma ilusória entidade que se ocupa na ideia, na crença, no pensamento de vencer o medo, de lidar com os pensamentos, de vencer essa mente tagarela, essa mente acelerada. Ao nos aproximarmos dessa visão do eu, percebemos que esse eu não é real. O que é esse olhar? O que é esse perceber? O que é essa aproximação nova que nós precisamos ter aqui? É a aproximação do autoconhecimento. Apenas com a presença do autoconhecimento, de como internamente você funciona, como psicologicamente você acontece. Esse sentido do eu aparece. Essa ideia da pessoa surge. É que fica claro todo esse interno movimento. Um movimento que, por sinal, está presente, acontecendo de uma forma inconsciente, automática, mecânica, assumindo um completo controle sobre esta particular vida deste centro ilusório. Isso é a pessoa. O descarte desta condição psicológica, o fim para esse movimento interno, inconsciente, mecânico, de agitação mental, requer a presença desta observação desse movimento. O ser humano, ele vive de uma forma inconsciente. Nossas respostas são mecânicas. Sim, nossas respostas verbais. Você não tem ciência do porquê diz o que diz. Você não tem ciência do porquê sente o que sente, do que pensa o que pensa, de como age, do porquê age assim. Não há nesse instante uma ciência dessas reações. Se você é chamado para dar atenção a si mesmo nesse momento você se dá conta, mas apenas nesse momento, quando você é chamado para dar atenção a si mesmo. Mas, em geral, estamos o tempo inteiro agindo de uma forma mecânica, inconsciente. Nós não temos essa presença de ser, porque estamos dentro de um movimento que vem do passado, que está assumindo o controle da fala, das ações, dos pensamentos, dos sentimentos, de toda forma de resposta e reação dentro desse contexto da vida, nas relações, com ele ou ela, com o mundo,
com as situações que surgem. Nos falta a verdade de uma atenção sobre tudo isso, um olhar sobre tudo isso. Assim, não há real consciência. Toda consciência que conhecemos é a consciência do pensamento. É o pensamento, esse elemento que vem do passado, com base em suas experiências que traz, atuando, inconsciente, insciente do seu próprio movimento. Aqui, o florescer da consciência, o despertar da consciência, é o surgimento da verdade sobre a consciência. Uma vez que fique claro que toda esta assim chamada consciência, que é a consciência do pensamento presente, é o movimento de uma mera inconsciência de resposta reativa. Uma vez que isso fique claro, aqui temos o surgimento de algo novo. Esse algo novo é a presença da real consciência, da verdadeira consciência. Então, a partir desse momento, algo está presente. Algo que surge quando a mente se aquieta. Quando o cérebro encontra esse espaço. Então temos a presença do silêncio. Isso é o fim para essa mente egóica, para esta mente do eu, para esta consciência da pessoa, desse mim, que é a consciência egóica. Um olhar direto, uma aproximação direta daquilo que estamos tratando aqui com você, é um trabalho. É um trabalho sobre si mesmo. É um trabalho sobre esse mim, para o descarte dessa ilusão. O ser humano passa uma vida inteira nessa velha condição que acabamos de descrever, apenas buscando respostas paliativas para esses estados internos que o pensamento, nesta confusão, nesse formato de condicionamento mental, se encontra. A vida, ela é real quando não há mais sofrimento. Quando não há mais estresse, ansiedade, medo. Esses conflitos que os desejos estabelecem dentro de cada um de nós, em razão desses estados de contradição. Os desejos, por exemplo, eu uso sempre esse exemplo aqui, de uma base de sofrimento tão frequente, tão comum em cada um de nós. São esses conflitos estabelecidos por essa contradição entre desejos. O ser humano deseja algo e, ao mesmo tempo, ele deseja uma outra coisa contrária àquela primeira. Ele sabe que aquela primeira vai lhe causar problemas, então ele tem um desejo contrário àquele. E, no entanto, ele está queimando, ardendo por aquele primeiro desejo. Ele sabe, por exemplo, que aquilo irá criar problemas para a sua vida. E, no entanto, há esse estado interno de contradição entre desejos que se contradizem. Notem, essa é a condição de sofrimento em que nós nos encontramos. Assim como seres humanos, passamos uma vida inteira presos nessa psicológica condição do eu, do ego. Não sabemos o que é a beleza do amor, a beleza da liberdade.
verdade, a beleza da felicidade. Aquilo que chamamos de amor é algo ligado à posse, a controle, apego, a esses conflitos dos desejos. Aquilo que chamamos de amor é algo ligado a ciúme, a essa ânsia por mais, a toda essa forma de dependência de prazer emocional, sentimental, sexual e de todos os tipos. Essa é a vida do eu. Essa é a vida do ego. Realizar a verdade sobre você é tomar ciência de algo presente que não é esse você, como você se vê, como você sente ser, como você acredita ser. Você nasceu para tomar ciência disso, para realizar isso nesta vida. A revelação da verdade sobre você é a revelação da verdade sobre Deus. Esse é o encontro com a paz. Eu me refiro à verdade da paz. Não é a paz que a mente conhece, que o ser humano conhece. Me refiro a essa paz que ultrapassa toda visão, toda ideia, toda crença, todo pensamento. Algo dentro de toda essa estrutura de imaginação do ser humano. Há uma qualidade de vida, de existência, em real paz, em real felicidade, em real liberdade. Será possível essa mente livre, essa mente sem o passado, essa mente sem toda essa tagarelice? Será possível atendermos a vida de uma forma em que esse atender seja a própria vida atendendo ela mesma? Atender a vida sem esse elemento presente nesse atender, esse elemento que é o eu, o ego? Então podemos lidar com assuntos bem práticos da vida, como falar, escrever, trabalhar em uma profissão, fazer o uso do pensamento onde ele se faz necessário. Mas está aqui e agora, nesse instante, livre do pensamento, livre do passado, livre dessa ilusão de no futuro ser feliz, no futuro ter paz, no futuro encontrar o amor. Isso, na realidade, é viver a vida livre do passado e, portanto, livre daquilo que foi. É atender a vida nesse momento e, a cada momento, morrendo para toda a psicológica condição de pensamento que produz problemas, contradições, desordem, conflito e sofrimento. Então, é quando a vida nesse instante e a morte não se separam. Estamos diante daquilo que está além desta vida que o pensamento conhece e além do que essa morte idealiza, pensa a respeito. Isso é o fim do medo. Isso é o fim da mente tagarela. É o fim da mente acelerada. É o fim de todo esse movimento do pensamento. Estamos diante de algo indescritível, inominável,
que é a presença da verdade, que é a presença de Deus. Aqui nesses encontros, nos finais de semana, estamos trabalhando isso com você. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Então eu quero deixar aqui um convite para você. São encontros online nos finais de semana. Você tem aqui o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é o que faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O medo é um elemento em você que se assenta basicamente no futuro. Você só tem medo do futuro. Observe bem isso. Todos os seus medos é do que possa acontecer, porque agora, aqui nesse momento, não há medo. Repare, todos os medos, todos os nossos temores é algo que diz respeito ao futuro.